Há mais de 100 anos atrás, os Guardiões do Farol eram sem dúvidas um dos trabalhos mais estressantes e solitários da época. Era necessário ter um bom equilíbrio emocional e mental e viver em solidão por dias, em um lugar isolado no mundo, longe de familiares e amigos, rodeado apenas pelo violento mar. Em uma dessas ocasiões, aconteceu um dos casos mais misteriosos já existentes na Terra: o sumiço de 3 guardiões no farol de Eleanor. E hoje vamos nos aprofundar neste caso assustador, com mais de 100 anos sem solução. A 32 quilômetros da costa da Escócia está localizado um grupo de ilhotas conhecidas como Flanass. A maior dessas ilhas é a ilha Eleanor, com apenas 39 acres e acima de 288 pés do violento e tempestuoso Mar do Norte. Um trecho muito traiçoeiro, onde as tormentas deixavam o mar agitado e com nevoeiros que comprometiam a visibilidade e dificultavam os navegadores. As embarcações acabavam se perdendo e se chocando em rochas, ou até mesmo na costa. Devido a essa grande dificuldade, foi construído um farol nesta ilha em 1899. Para o funcionamento do farol, é necessário 3 homens. As ilhas Flanass eram inabitadas, o que dificultava a estadia dos homens, podendo causar diversos males psicológicos. Mas eles eram treinados e preparados para esse tipo de situação. Eles tinham uma casa, suprimentos necessários, pescavam, cuidavam de uma horta para complementar a alimentação e passavam as noites jogando baralho enquanto faziam a manutenção do farol. A equipe de manutenção do farol era substituída a cada 14 dias. Um navio vinha até a ilha trazendo uma nova equipe e levando os homens que já tivessem cumprido seu trabalho. Apesar de afastada e inabitada, a ilha era observada através de um binóculo e toda a comunicação era realizada através de bandeiras, e caso acontecesse alguma emergência, um navio era despejado imediatamente. Porém, havia um grande problema. A ilha era frequentemente coberta por uma névoa grossa, o que impossibilitava na comunicação com bandeiras, e muitas vezes com a névoa durando por dias. Em 7 de dezembro de 1900, o chefe de equipe, James Duquette, chega à ilha junto do primeiro assistente substituto, Donald MacArthur, e do segundo assistente, Thomas Marshall, para os seus 14 dias de trabalho. Junto aos 3 homens, o superintendente de faróis desce a ilha para a vistoria habitual, confirmando que tudo estava ok, deixando a ilha e os 3 homens e voltando com a embarcação. Nos dias seguintes, a luz do farol funcionava normalmente. Porém, alguns dias depois, ocorreu uma névoa que escondeu o farol totalmente, fazendo com que a visibilidade da ilha e a comunicação tornasse impossível. 15 de dezembro de 1900. Alguns dias após o farol completar o seu primeiro aniversário de operação, o navio SS Hector, comandado pelo capitão Ullman, passou próximo à ilha e percebeu que o farol estava apagado, e neste dia, o mar estava forte e perigoso para navegar. Inconformado com a situação, o capitão enviou uma mensagem para o quartel-general da Cosmopolitan Line, empresa responsável pelo serviço do farol. A central tentou entrar em contato com o grupamento marítimo para que pudessem verificar o que havia acontecido, mas uma forte tempestade havia cortado todas as comunicações. Nos dias seguintes, as embarcações que passaram perto da ilha percebiam que o farol continuava apagado. Em 26 de dezembro, um dia após o Natal, um navio Hesperus, que havia partido da Filadélfia, chegava à ilha de Eleanor. Eles soaram a buzina e dispararam o sinalizador, mas não obtiveram respostas. Mesmo com um dos marinheiros a bordo do navio, observando a ilha com um binóculo e informando ter avistado uma movimentação na praia rochosa. A situação era muito estranha, pois o protocolo exigia que sempre que avistassem uma embarcação chegando, a equipe do farol deveria levantar uma bandeira confirmando o avistamento, e um membro da equipe deveria receber a embarcação. Porém, não havia bandeiras hasteadas e nenhum membro da equipe para recebê-los, e o farol estava completamente apagado. O capitão do navio estava encarregado de levar o faroleiro Joseph Murray, que iria substituir um dos homens que trabalhavam no farol.
seria apenas uma rotação regular dos trabalhadores. O navio também carregava consigo mantimentos para os faroleiros. O mar estava muito agitado, e mesmo com uma grande dificuldade, o faroleiro Joseph Murray entrou em um bote e conseguiu atracar na ilha e subir a íngreme escada que levava ao farol, relatando uma situação de muito pavor. Joseph constatou que o portão do local estava trancado e no saguão de entrada do farol faltavam de 2 de 3 casacos de chuva que ficavam por ali. Ao chegar na casa dos faroleiros, encontrou a porta da entrada trancada por uma barricada improvisada por dentro. Ele gritou e bateu palmas chamando pela equipe, e sem sucesso, resolveu arrombar a entrada, que ele teve grandes dificuldades devido à barricada na porta. Na cozinha, Joseph descobriu que o fogo da lareira havia queimado sem parar até o final. Na mesa, ainda havia pratos com carne, e uma das cadeiras estava virada como se alguém tivesse saído às pressas dali. Na sala, percebeu que o relógio da parede havia parado às 2 horas, e nos quartos não havia sinal dos homens, e suas lareiras haviam sido apagadas há tempos. Os 3 homens simplesmente sumiram. Algumas dúvidas pairavam no ar. Por que um dos faroleiros teria saído sem um casaco na chuva e no frio? E por que os 3 haviam saído juntos, sendo que as regras os proibiam? Deveria sempre ficar alguém para cuidar do farol. Algo deve ter os atraídos para fora. Mas o que seria? Joseph chamou pelos seus colegas mais uma vez e não teve respostas. Assustado, ele não teve coragem de verificar o farol para ver se encontrava os faroleiros e decidiu voltar para o barco e retornar acompanhado mais tarde. Uma equipe de resgate composta por 4 homens, mais o supervisor do conselho, que recrutou os 3 faroleiros, foram ao local para ajudar nas buscas. E a equipe escreveu o seguinte relatório: as lâmpadas estão limpas e o equipamento em perfeito estado de funcionamento. Há combustível para o acionamento do farol e ele parece estar preparado para a utilização. Havia um baralho espalhado pelo chão e uma garrafa quebrada. 2 capas de chuva e um par de galochas estão faltando. Não há nenhum sinal dos empregados do farol, apesar da bagunça. Não há nenhum indício de luta ou desentendimento. A tragédia rapidamente se espalhou e as notícias saíram na mídia com a manchete de mais um mistério sem solução. O caso foi relacionado a 2 anteriores. Em abril, um vigia escorregou nas escadas perto da casa de barcos e quebrou o pescoço. Em agosto, um barco a remo que se aproximava da ilha virou e 4 homens se afogaram na água gelada. Mas aquele novo caso era ainda mais bizarro, principalmente por ninguém saber o que realmente havia acontecido. Segundo Joseph, que foi um dos últimos a ver os faroleiros com vida antes de entrarem no farol, disse que tudo estava indo bem, que nenhum dos homens parecia incomodado ou infeliz e que o estado de ânimo deles era bom. James Ducati, um dos faroleiros, um mês antes do incidente, em sua última visita à costa, reclamou de seu trabalho. Ele dizia não gostar de ficar em Ellinmore e afirmava que o lugar não era bom para os seus nervos. Para muitos, ele teve uma espécie de premonição. Ducati havia solicitado ao supervisor de faróis que fosse transferido para outra função, mas o supervisor insistiu que ele ficasse na ilha até o final do ano, pois ainda iria providenciar um substituto. Tomar conta de um farol tende a ser solitário e muitas vezes pacífico, mas para os trabalhadores do farol das Ilhas Flannan era completamente diferente. Tudo era muito arriscado, além das fortes tempestades constantes, com ventos cortantes, ondas furiosas e muito frio todos os dias. Eles tinham suprimentos, mas tinham que pescar e cuidar da horta. Efetuavam um trabalho cansativo e repetitivo, e para piorar, o lugar que conviviam era muito pequeno e confinado. Foi encontrado o diário do farol, e ao analisar as informações relatadas, perceberam que eram um tanto incomum. Nele, foi descritas as seguintes informações nos últimos dias. No dia 12 de dezembro, Thomas Marshall disse que presenciou ventos fortes como nunca vi em 20 anos. Também foi relatado que Ducati estava muito quieto e Donald MacArthur estava chorando, o que era estranho para um homem que foi um marinheiro e tinha reputação de brigão e durão. No dia 13, os relatos continuaram esquisitos.
Marshall relatou mais detalhes da tempestade e escreveu que os três estavam rezando para que a tempestade acabasse, mesmo estando a 45 metros acima do nível do mar e em um dos lugares mais seguros da região. O mais estranho de tudo isso é que, segundo as previsões meteorológicas, não houve uma tempestade nos dias 12, 13 e 14. O que poderia ocorrer era um forte vendaval que chegaria 2 dias depois. Tudo aparentemente acabou no dia 15, com o último relato. A tempestade acabou. Mar calmo. Deus está acima de tudo. Escreveu Marshall. Teorias. Os investigadores levaram em consideração a geografia das ilhas. A costa de Eleanor é profundamente cortada por ravinas estreitas, e muitas dessas ravinas terminavam em cavernas que, em alto mar, ou em tempestades, as águas explodiam com muita força na entrada dessas cavernas. Era provável que MacArthur tinha avistado uma série de ondas grandes e violentas se aproximarem da ilha, e, sabendo do provável perigo para seus companheiros, decidiu correr para avisá-los, e infelizmente serem arrastados pelas ondas. Outra teoria foi a descoberta de que Marshall já havia sido multado em 5 shillings quando seu equipamento foi levado pela água por um forte vendaval. É provável que, na tentativa de proteger o seu equipamento durante uma tempestade, ele e Ducati tenham sido arrastados para o mar, enquanto MacArthur ficou para trás, para guarnecer o farol. E pode ter acontecido mesmo com ele, que deve ter tentado alertar ou ajudar os seus colegas, e também foi levado, explicando a comida ainda na mesa, a cadeira caída no desespero e o casaco pendurado na entrada. A última teoria suspeita-se que MacArthur, por ser um homem perturbado com fama de brigão, pode ter perdido a cabeça e levado a uma briga na beira do penhasco, que fez com que os 3 homens caíssem para a morte, ou que ele tenha surtado e assassinado os outros 2 faroleiros, enquanto eles dormiam, e amarrado seus corpos em pedras para afundarem, e por se arrepender do seu ato, havia pulado para as águas revoltas, onde também morreu. Existem alguns rumores de pessoas menos céticas, onde acreditam que os homens possam ter sido levados por alienígenas, serpentes marinhas e até mesmo o lendário pássaro gigante do folclore escocês, que teria atacado o farol e levado seus ocupantes para seus filhotes comerem. 70 anos se passaram, sem nenhum incidente, até que em 1971, o farol foi modernizado e automatizado, dispensando a necessidade de guardiões permanentes nas ilhas. O farol solitário de Eleanor continua a lançar sua luz sobre o oceano, ajudando viajantes que passam pela região, iluminando seus fantasmas do passado. E você? O que achou desse caso? Deixe sua opinião nos comentários sobre o que poderia ter acontecido. E caso goste desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e familiares. E tenha um bom dia e até a próxima.